Bom dia, bom dia, bom dia. 5h55, mais um dia começando. Como é que os senhores estão? No tema de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Eu comento com vocês muito no meu Instagram, inclusive já vou deixar aqui para você me seguir lá, acompanhar meu estilo de vida, acompanhar tudo que eu falo, minha rotina. Hoje é um dia, por exemplo, que eu tô indo presencial pro trabalho, então é o que eu comento aqui com as pessoas, né? Eu não tô aqui para enganar ninguém, não tô aqui para ser mais um guru da internet, tô aqui para passar uma mensagem para as pessoas de que nós podemos ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida em que a gente consegue ter sucesso e a gente consegue atingir resultados na vida, estruturando a nossa rotina, estruturando a nossa espiritualidade, estruturando nossa inteligência emocional. E eu falo que eu sou CLT porque às vezes a gente está muito conectado com pessoas que estão distantes da nossa realidade. Então, não é que a pessoa está certa ou errada, tá tudo bem, cada um tem sua realidade, mas a verdade é que a grande maioria dos brasileiros são pessoas que acordam cedo, que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, enfim. Então a gente precisa de um conteúdo mais realista, e é por isso que eu tô aqui. E o que eu quero comentar com você hoje é com relação à educação financeira, mas não a educação financeira, aquela coisa chata de você não pode gastar isso, você não pode gastar aquilo. Eu quero compartilhar um pouco da minha história, de como que eu consegui crescer com essa visão do dinheiro. E assim, eu vou falar para vocês, né? Às vezes a gente se preocupa também em ler muitos livros, né? Tipo Pai Rico, Pai Pobre, Segredos das Mentes Milionárias. Esses livros são bons, mas é o que eu falo muito para as pessoas aqui. Pessoal, vocês precisam praticar. Quando a gente fala de inteligência financeira, não é só uma questão de prática, mas é uma questão muito mais mental. Por quê? Porque se você não tem uma mentalidade adequada para esse tema, você vai cair em marketing das empresas. Então, a todo momento, o ano todo, as empresas estão fazendo o marketing delas. E elas estão fazendo o trabalho delas, tá tudo certo, elas querem vender. Só que se você não tem uma mentalidade voltada para esse assunto, para esse tema, você acaba caindo nessa questão de vou comprar isso, vou comprar aquilo, etc. Então tem a questão muito aqui que a gente fala do consumismo, né? E eu sempre falo para as pessoas, quando você quiser comprar alguma coisa, pensa primeiro se você realmente precisa daquilo ou se você só quer aquilo, sabe? Quero um tênis pra... Vocês sabem que eu gosto de correr, né? Faço minhas corridas, vou no parque, etc. Sei lá, tenho 2 tênis de corrida. Aí eu vejo um terceiro que lançou, mas tá com um baita desconto. Tipo, tem necessidade de eu ter mais um tênis? Não tem. Não tem. Seria só porque lançou, que é um baita tênis, porque não sei o que, é novo. Então, eu sei que vai muito mais a fundo do que isso, mas é um pouco sobre isso que eu quero compartilhar e comentar e conversar aqui com você hoje. Essa questão da educação financeira, porque, pessoal, só tem dinheiro quem sabe lidar com o dinheiro. Outra coisa que eu costumo falar, não adianta você ganhar 10 mil, gastar 10 mil. Não adianta ganhar 20 mil, gastar 20 mil. Não adianta você ganhar 50 mil e gastar 50 mil. Você entende? Então, o seu estilo de vida, ele deve estar muito adequado, primeiramente, com relação ao que você ganha. Você tem que viver sempre um patamar abaixo do que você ganha. E as pessoas fazem normalmente o contrário. Elas ficam se sufocando, criando dívida, criando parcela, comprando aquilo que nem precisa, sabe? Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui um passo antes da gente continuar essa parte. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história de como que eu cresci com essa visão financeira, né? Então, eu lembro que lá na época do colégio, eu não fui uma criança que ganhava mesada certinho ali, estipulado, estava sempre ali ganhando dos meus pais. Meus pais sempre trabalharam, sempre me deram do bom e do melhor o que era possível ali dentro da realidade deles. Mas eu nunca tive aquela mesada, sabe, fixa. Vou te dar tanto por mês, etc, tal. Nunca tive. Até porque meus pais também muitas vezes não sabiam o que ia entrar, o que ia ter de dinheiro, o que ia sobrar, etc, né? Meu pai, por exemplo, sempre foi autônomo, então por isso que eles não conseguiam me dar essa segurança de saber que eu vou ter uma mesada todos os meses, mas
Meu pai, eu lembro que ele sempre me ajudava, me dava um dinheiro, às vezes, para eu comer no colégio. Então, minha mãe fazia ali os meus lanches para eu levar para comer no intervalo, no recreio. E algumas vezes o meu pai me dava um dinheiro ali, 5, 10 reais, que na época era dinheiro demais. Com 5 reais você comprava uma coxinha, uma coca, um doce, ainda sobrava na época. Então, às vezes ele me dava esse dinheiro para eu comer. Às vezes eu ficava, tinha aula de inglês no período da tarde, então eu estudava de manhã, às vezes ia ficar um pouco mais de tempo. Então, eu falava, ó, se quiser comprar alguma coisa para comer, tá aí. Já tinha o meu lanche, então meu pai às vezes me dava esse dinheiro. E aí eu também lembro, né, criança é complicado, porque a gente gosta de brinquedo, né? A gente não gosta de roupa, a gente não gosta de comer, a gente gosta de brinquedo. E aí, e aí eu lembro que eu era muito apegado aos meus carrinhos da Hot Wheels. E quando às vezes eu saía com a minha mãe no final de semana, a gente sempre tinha uma rotina ali de comer no McDonald's, e aí às vezes passava em umas lojas, eu sempre ia na ReHap, e às vezes eu pedia para minha mãe pra ela comprar um carrinho para mim. E na época esse carrinho aí era 5 reais. E aí o que eu comecei a perceber? Que às vezes o meu pai, por exemplo, me dava, sei lá, 10 reais. Óbvio que eu não ia gastar os 10 reais, né, aleatoriamente, porque ele falava, ó, esses 10 reais é pra semana. Então ele não ia ficar me dando dinheiro todo dia também. E aí é onde eu comecei a refletir, porque eu falei, meu, eu não vou pegar esses 10 reais e gastar, tipo, na segunda-feira, porque amanhã eu não vou ter mais nada. E aí eu comecei a perceber que por eu ter o meu lanche, muitas vezes eu nem precisava comprar nada. E às vezes eu comprava só pra ir lá e comprar, olha só. Só que desde criança eu já percebi isso. Eu falei, meu, eu não preciso comprar isso aqui. Eu vou deixar esse dinheiro aqui que eu tenho que usar para toda semana. O meu raciocínio era esse. Então vai que outro dia eu preciso mais do que hoje, né? Beleza. Aí, o que começou a acontecer? Acabava a semana e sobrava dinheiro. E aí me veio um segundo desbloqueio da mente que foi assim, então se eu não gastar tudo, significa que não era certeza, mas significa que se chegar na semana que vem meu pai me der mais dinheiro, então eu vou começar a acumular esse dinheiro que ele tá me dando, né? Aí óbvio, não é que eu vou deixar de comer. E meus pais até falavam isso, falavam, eu tô vendo que você tá juntando dinheiro aí, não é pra você ficar passando fome não, é pra você comer esse dinheiro. Mas eu comia, e mesmo assim eu ainda deixava ali um dinheiro guardado, como eu comentei, né? Tinha um lanche já que minha mãe já preparava, então o dinheiro ali era para realmente se eu precisasse, enfim. E aí eu tive esse segundo desbloqueio de entender que eu poderia guardar esse dinheiro. E o que me fez ter vontade de guardar esse dinheiro? A questão do carrinho da Hot Wheels. Porque por mais que minha mãe me desse, não era toda vez também que ela podia comprar para mim, né? Então meus pais sempre pensavam muito nesse sentido, de não me deixar mal acostumado. Eles me davam as coisas, mas não era no tempo que eu queria, sempre que eu quisesse, não era bagunçado assim. E aí eu falei, meu, se eu começar então a juntar esse dinheiro e deixar aqui guardado, eu vou conseguir comprar meus carrinhos da Hot Wheels. E foi isso que começou a acontecer. Então aos poucos, eu começava a ir nos finais de semana no shopping com a minha mãe e eu comprava os meus carrinhos da Hot Wheels. E eu lembro também de uma outra coisa que eu também gostava, que era aqueles jogos do Super Trunfo. Não sei se vocês vão lembrar que tinha vários temas, né? Super Trunfo de carro, Super Trunfo de caminhão, Super Trunfo de cachorro, de país, enfim, um monte de coisa. Então, foi aí que começou o meu desenvolvimento com relação à educação financeira. Olha só que muito louco, né? Muito doido isso. Porque uma coisa que é tão simples, mas que faz a diferença na cabeça de uma pessoa. Porque se eu não tivesse criado esse discernimento, se eu fosse uma pessoa que estivesse gastando tudo, com certeza, talvez a minha relação com o dinheiro hoje seria diferente, entende? E aí eu volto, pessoal, no ponto que eu estava comentando com vocês no começo do vídeo. Só tem dinheiro quem sabe lidar com o dinheiro muito bem. Só tem dinheiro quem tem dinheiro. Então se você ganha dinheiro, e aí eu sei, tá, vou fazer um parênteses aqui, eu sei que a grande maioria das pessoas também tem essa dificuldade, porque, cara, o brasileiro, ele sofre muito. A gente tem um salário mínimo ridículo, a gente tem o preço das coisas lá em cima e só aumenta.
é a gasolina, é isso, é aquilo, enfim, sabe? Eu sei da dificuldade, eu tô aqui para falar que eu sei dessa dificuldade que ela existe. Agora, se a gente ficar também só se apegando nessa dificuldade e a gente também não fizer um esforço e entender que o dinheiro, ele é algo valiosíssimo, ele é uma energia preciosa, que a gente tem que cuidar do dinheiro, sabe? Tem muitas pessoas que às vezes ganham, sei lá, um 13º, um aumento de salário e saem gastando aí como se, cara, você está trabalhando, está se desenvolvendo, você está crescendo na sua carreira. Então olhe para o dinheiro como um aliado seu, entende? Dinheiro não é tudo, mas dinheiro é muita coisa. Costumo falar isso também, porque dinheiro resolve muita coisa. Não adianta falar que não resolve, entendeu? Então, a partir do momento que você aprende a lidar com o dinheiro, a guardar uma quantia, e depois faz dessa quantia algo maior que vai te retornar mais dinheiro lá na frente, que vai te possibilitar uma renda além do seu trabalho, que vai começar a te pagar mensalmente outras coisas, e aí eu já estou falando de investimento, cara, aí você saca que se você cuidar bem do dinheiro, tem um período ali de transição, né? Em que você vai guardando, você abre mão de muita coisa, deixa de comprar isso, deixa de comprar aquilo. Aí daqui a pouco você tá com uma grana legal, você investe essa grana, você começa a ter rendimentos mensais sobre isso. Então o dinheiro começa a gerar mais dinheiro literalmente para você. E aí você tem o seu salário, você tem o rendimento dos seus investimentos e várias outras coisas que hoje em dia você pode começar a colocar energia para ganhar mais dinheiro. Então é uma divulgação de um site que você pode fazer, algum produto que você quer vender, é o próprio investimento, fundos imobiliários que pagam renda mensalmente. Então, é importante você entender isso, só que, de novo, por que eu contei toda essa história para você? Porque só tem dinheiro quem sabe lidar com o dinheiro, pessoal. Então, se você quer, em algum momento, investir, para você investir, você tem que ter dinheiro, certo? Eu sei que muitas pessoas têm vontade de, nossa, quero criar uma conta na corretora, começar a investir na bolsa de valores. Legal. Só que para você começar a investir, você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma grana guardada. Dá para começar com baixos valores? Dá. Mas o que é legal? Você juntar 5, 10, 15, 20 mil reais, aí você faz uma carteira legal, começa a diversificar, né? Aí diversificar, eu já tô falando de um tema um pouco mais avançado, mas que é super importante para investir, né? Você não vai pegar o seu dinheiro e deixar tudo em um lugar só. Você vai diversificar, colocar um pouco ali, um pouco aqui. É assim que funcionam os investimentos. E, de novo, não é algo que a gente precisa ter pressa. É como eu sempre trago aqui para vocês vários temas. Esse tema, essa questão do dinheiro, você precisa entender que você vai se desenvolver, você vai crescer financeiramente ao longo da sua vida, né? E aí eu sempre falo para as pessoas também, como que foi a minha jornada como investidor? Eu comecei a trabalhar e já comecei a investir? Não, eu demorei alguns anos, porque exatamente o que eu comentei com vocês. Eu sei da dificuldade dos brasileiros. Então, comecei a trabalhar, eu tinha dificuldade de juntar um dinheiro, que eu tinha um monte de coisa para pagar, comecei a ajudar a minha família, etc. E aí só um pouco mais para frente que eu consegui guardar meu dinheiro e que eu comecei a realmente a investir. Então não é fácil, eu sei, eu falo isso de novo, é o que eu falei no começo do vídeo. Eu sou uma pessoa realista, eu sei da dificuldade que a gente tem. Só que se a gente não ter vontade, só que se a gente deixar isso de lado, falar, deixa, isso daí não é pra mim, esquece, isso daí é pra quem só nasceu em berço de ouro. Aí realmente você tá se entregando, tá jogando a toalha e não vai sair desse patamar que você tá. Você não vai melhorar sua condição financeira se você pensar dessa forma. Então, se você se esforçar aos poucos, juntar sua grana, começar a investir, ver que o investimento está te gerando mais dinheiro, ver que seus investimentos, ao longo do tempo, eles estão valorizando. Então, você coloca 100 reais hoje, daqui um tempo, está 120, está 130. Então, não é só a questão do que está rendendo por si só, mas é a própria valorização. Quando você está investindo em empresas, você está investindo, por isso que se chama investir. Você está comprando hoje acreditando que no amanhã vai valer 2, 3, 10 vezes mais esse dinheiro. Entende? A importância, o valor que isso tem. Então, eu queria trazer um pouco dessa mensagem para você, bem rápida, e dizer que você precisa começar a entender como gerir as suas finanças, o seu dinheiro,
ter essa mentalidade voltada não para o consumismo, mas para algo mais minimalista, talvez. Então, deixar de ter um estilo de vida consumista e mais minimalista, sabe? Ter um estilo de vida mais minimalista significa consumir o essencial. E tá tudo bem, ninguém tá falando pra você sofrer, pra você passar fome, pra você comprar roupa ruim, ninguém tá falando isso. Mas que um estilo de vida minimalista vai te proporcionar essa condição para você conseguir guardar mais dinheiro. E aí, guardando mais dinheiro, você aprende a investir com calma, com tranquilidade, sem pressa, sem fazer besteira, entende? Que é isso que eu também trago para as pessoas, é com calma, é com pressa. Para de querer cair nessas de que você vai investir aqui, vai transferir não sei o que, vai voltar X vezes para você. Ninguém promete nada no mundo dos investimentos. Quem está prometendo coisa para você, desculpa, está sendo enganado, tá? Então, tem muitas mentiras também nesse mundo dos investimentos, infelizmente, mas eu tô aqui para te passar esse recado. E aí eu quero falar para você, se você escutou tudo isso que eu falei e ao longo disso na sua cabeça veio pensamentos do tipo: ah, mas com ele funciona, mas eu sei que para mim não vai funcionar. Ah, mas para mim dá sempre errado. Ah, mas eu não vou conseguir porque, sei lá, para mim eu não vou ter disposição, você começou a colocar um monte de desculpa na sua cabeça, e às vezes não foi nem você, elas só vieram aleatoriamente. O trabalho que eu faço aqui, pessoal, que eu divulgo, é também com relação a bloqueios e limitações mentais. Isso tudo que você eventualmente pensou, veio na sua cabeça, são bloqueios, são limitações. E isso foi criado ao longo da sua vida. Isso é absolutamente comum, tá? Eu quero que você entenda que isso é comum e todo mundo tem isso, seja para o mal, seja para o bem. Então, muitas vezes a gente tem as nossas experiências de vida e essas experiências elas vão ficar gravadas na nossa mente. Elas vão ficar conectadas no nosso subconsciente. A gente vai guardar experiências, vai guardar momentos, vai guardar comentários de pessoas, e tudo isso vai formando nossa mentalidade ao longo da vida. E muitas pessoas não falam isso, mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente lida com algum determinado assunto, como a gente ouviu muita coisa lá atrás, a gente viu as experiências, a gente acha que aquilo não é pra gente, esses bloqueios eles surgem naturalmente, que foi o que pode ter acontecido com você. E eu falo muito sobre a ressonância mental, que é uma ferramenta que eu disponibilizo dentro da SAP, que é a minha plataforma de desenvolvimento, a Sociedade da Alta Performance. E a ressonância mental é um áudio, é uma ferramenta que você usa dormindo. Então você coloca um play e aí você vai ouvir, e isso vai configurar, isso vai estabelecer novas conexões neurais na sua mente, no seu subconsciente, para que você elimine esses bloqueios e essas limitações, entende? Ah, isso não vai funcionar. Ah, mas isso aí é do dia para noite, é rápido, como que é? Não é do dia para noite, sempre falo isso também, você precisa ter uma rotina de sempre colocar para dormir, e ao longo do tempo você vai começar a perceber que esses pensamentos que você teve, eles vão começar a sumir da sua mente. E além de sumir da sua mente, você vai começar a ter uma mentalidade mais voltada para o crescimento, uma mentalidade que vai buscar evolução, uma mentalidade que vai buscar mais desenvolvimento, vai buscar mais dinheiro, vai buscar mais oportunidade. Isso faz a diferença, tá? Isso faz a diferença total. Não é à toa que algumas pessoas atingem sucesso e outras ficam vivendo a vida na mesmice, não saem do lugar, tem muitos problemas. Então é aquela famosa lei, né? O todo é mental. Então tudo que acontece primeiro na sua mente vai se concretizar no mundo real, no mundo material. Então você percebe, a sua mente é quem está coordenando tudo. Então a forma que você enxerga o mundo é a forma que o mundo vai acontecer para você, entende? Então por isso que é importante você tentar observar. E eu falei da SAP porque esse áudio, essa ferramenta da ressonância, ela está dentro da SAP. E a SAP é a Sociedade da Alta Performance, como eu comentei com vocês. Eu vou deixar as informações aqui na descrição. E a Sociedade da Alta Performance, ela tem um módulo só desse assunto que eu comentei com vocês nesse vídeo, que é o tema de investimento, de educação financeira. Lá você aprende a, inclusive, como vai declarar no imposto de renda os seus investimentos, porque isso ninguém pensa, né? Então isso é extremamente importante. Você começou a investir, como que você vai declarar,
como que você vai investir do jeito certo, como é que começa, quais são as melhores opções, criptomoedas, bolsa de valores, fundos imobiliários. Então tem um módulo que eu falo só sobre isso, dentro da sociedade da alta performance. E aí, às vezes você está chegando agora, não me conhece, então muito prazer, eu sou o Hélio. Tem vários outros temas aqui no meu canal, porque eu falo, como eu comentei, sobre estilo de vida, alta performance, inteligência emocional, espiritualidade. Então eu falo sobre esses temas. E dentro da SAP nós temos vários módulos que vão tratando desses assuntos. Então, se você quer conhecer um pouco mais, que chegou agora, eu te convido a assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. E se você quer começar a sua jornada de desenvolvimento, se você quer começar um processo para você se transformar, eu te convido a entrar na SAP. É na SAP onde a transformação acontece, porque outra coisa que eu comento aqui com vocês é que se você está vendo esse vídeo, foi legal, agregou, foi bacana, só que ele não vai te transformar. Você vai sair daqui e vai seguir sua vida normal. O que vai te transformar é um processo. E o que é um processo? É algo que tem um começo, meio e fim. Então você vai começar uma jornada, vai estudar, é um dia após o outro, uma coisa de cada vez, você vai aprimorando, você vai estudando. Isso é um processo. Começo, meio e fim. Até você realmente começar a executar, até você realmente começar a aplicar isso na sua vida. Entende? Então você sai da informação que esse vídeo tem, que aqui é uma informação, e você começa um processo. E aí você começa a se transformar. Então o convite está feito, vou deixar as informações aqui na descrição e a gente se vê por aí. Tudo bem? Um abraço.